Bem, continuando nossa construção do personagem, vamos trabalhar agora com as categorias de Vladimir Prop. Vladimir Prop, que é o chamado do grupo chamado formalista russo, e as suas ideias, juntamente com a de Campbell, elas modelam um pouco essa construção dos personagens. Ambos têm criam modelos, né, de história, na qual praticamente todas as histórias se repetem. Para Campbell, a história mesma, os personagens que se repetem. Prop é ao contrário. As histórias são as mais variadas possíveis. O que não modifica são os personagens. Então, para Prop, o personagem é o agente, aquele que cria a ação. Isso a gente já viu anteriormente, né? Sempre aquele que bota a história em movimento. Ele divide em 7 esferas, que na realidade essas esferas elas são como os personagens estão dentro da história. Então, vejam que ele vai colocando personagens ou símbolos como personagem que vão participar necessariamente da história. Então, lembrado que quando a gente viu o finalzinho de Campbell no gráfico dele, nós vimos que além do herói vai aparecendo outros personagens, o mestre, os amigos, as provas, também pode ser personagem, os monstros, o que vai dar o elixir, né? O prêmio, pode ser um objeto, como pode ser também a mocinha. Então, Campbell na realidade só viu o herói. Os personagens eles iam se agregando. No caso do Prop, não. Certo? Os personagens eles vão se repetir sempre. As histórias que são diferentes. Então a gente tem o agressor, que faz mal. O doador, o que vai dar o objeto. Veja que de certa forma a gente vai tendo essa comparação entre Campbell e Prop. O auxiliar, né? Sempre o Batman e o Robin, né? Aquela coisa do que aparece lá para ajudar, o ajudante, né? A princesa e o pai, que na realidade é o prêmio, né? A própria analisava os contos populares russos. Então a figura da princesa, né? E o pai na realidade é um prêmio que alguém vai dar. Como no caso específico foi o conto popular, sempre aparecia a figura do pai e da princesa, tanto é que ele bota o adendo que não necessariamente tem que ser o rei, né? Pode ser o reino, né? E o doador do reino, né? O cara que vai dar o reino, certo? O mandador, aquele que manda, aquele que ordena as coisas. O herói e o falso herói, né? Que é o anti-herói na realidade, né? Aquele que nega as qualidades do herói. Veja que Prop já dá pra gente os personagens. Esses personagens eles não vão se modificar. Só que entenda, o personagem aí ele está como ação. Aquele que agride, aquele que dá, aquele que auxilia, aquele que é dada, né, que é oferecida, né, aquele que manda, né, aquele que busca, que é o caso do herói, e aquele que se nega na busca, que é o falso herói ou o anti-herói. Então é como se a gente tivesse um tabuleiro de xadrez que a gente já sabe quais são as peças, já sabe os movimentos dela e cabe a gente fazer o jogo. Veja que nenhum jogo de xadrez é igual ao outro. Então a ideia de Prop é essa. Os personagens são esses, as peças são essas, mas como o jogo é jogado, é diferente.
como as partidas vão se desenrolar vai depender da ação de cada peça. E aí ele coloca a ação e agora a função de cada personagem. Então, a função de ausência ou partida do membro da família. Ou seja, o herói, normalmente ele sai, né? Ele busca alguma coisa. Pode ser também alguém que é suprimido da família, né? Um pai que é capturado, né? Uma filha que é raptada. A segunda é uma função de dar ordem. Então, uma função de ausência, primeiro, a função de dar ordem, a função de ludibriar, a função de salvação do herói e a função de punição do malvado. Então essas funções, elas se aliam às ações. Então, enquanto o agente, não é, ele, como eu diria, ele é um verbo, né, o que manda, né, o que é dado, o que o que se nega como tal. Nas funções seria a regra do jogo, ou seja, como aquele personagem ele age, ele participa da história. Então, no primeiro caso aqui, a gente tem os tipos de personagens. No segundo, nós temos o tipo de função que ele vai ter na história. Por exemplo, o herói, ele pode, foi o exemplo dado, ele pode ser suprimido inicialmente, ele sai para buscar alguma coisa. Alguém é raptado, a princesa é raptada, né? Uma joia é roubada. O segundo, a função de dar ordem, ou seja, quem na realidade está numa hierarquia dentro da história. A função de ludibriar, né? Quem vai ser o personagem que vai enganar as pessoas? Eu falei que o ladrão, mas pode ser, né? Pode ser um político, né? Pode ser um político, aquele cara que organiza o movimento, né? A função de salvação do herói. Lembre-se que o herói sempre tem uma prova, e por mais que ele, isso aí tem em Campbell, por mais que ele se sobressaia, ele sempre vai precisar de uma ferramenta, ele sempre vai precisar de ajuda, ele sempre vai precisar de uma orientação. E por fim, a função de punição do malvado. Ou seja, ao final tem que haver uma purgação, e essa purgação é como esse mal vai ser punido. Então nós temos 7 categorias de personagens, de agentes, e 5 categorias de funções dentro da história. Ou seja, e os personagens eles podem permear essas funções. Né? Vamos pegar um herói como Ulisses, né? Que era um cara que tanto ludibriava como também estava na função da ausência, né? Que ele sai de Ítaca, a sua terra, e vai para a guerra de Troia, né? Ele tenta ludibriar, né? Para não participar da guerra, né? Ele que cria o estratagema do cavalo, né? Para se entrar. Então, veja que a função ela não é única. Enquanto a ação, cada personagem tem aquela característica, na função ele pode ter uma, duas ou três, ele pode permear essas funções. Então, o que é que a gente está trabalhando aqui, né? Qual foi a intenção da gente ter essa conversa? Nós vamos pegar um personagem, esse personagem ele vai ter uma qualidade,
ele vai ter uma personificação, só que essa personificação necessariamente vai levá-lo a representar algo mais do que uma mera pessoa, uma mera personificação. Essa personificação está atrelada a uma ação, ou seja, a sua figura é seu herói, a sua figura é ser o que vai ser o prêmio, a sua figura que vai ser, né, o agressor. E por fim, essa ação ela vai ter uma função dentro da história, ou seja, ela vai permitir com que aquele personagem se mova pelo cenário, pelo tempo e pelo espaço, ou seja, ele pratique a ação, ele não seja meramente a ação, ele se torne várias funções dentro da história, né? Aquele que dá uma ordem para determinada ação seja feita, né? Mande matar a família de tal personagem, né? Invada tal território. Então, no próprio a gente consegue ter esses elementos que vão nos ajudar a construir o personagem, construir a figura, né? Construir como é que diria, a pessoa realmente, né? A personificação daquilo que é escrito para aquilo que é desenhado, e você crer, você acreditar, né, na mais pura catarse e mimese aristotélica, que aquela figura ela exista, né, desse conteúdo, né, dessa universalização da figura do personagem, né, quando ele ganha uma terceira dimensão, ele ganha conteúdo. Eu usei como exemplo a busca, né, pela figura de V de Vingança de Alan Moore e David Lloyd, no qual David Lloyd, que é o desenhista, né, baseando-se nos comentários, né, no que Alan Moore foi construindo para a personagem, ele pegou a imagem à última direita, né, que é um quadro de Guy Fawkes, que é um personagem da história inglesa, nas lutas religiosas, que tentou explodir o parlamento inglês. E aí Alan Moore, juntamente com David Lloyd, começa a personificar, ou seja, dar conteúdo ao personagem. E aí David Lloyd, que era o desenhista, começa a buscar essa forma, né? Começa a dar forma àquele personagem, que ganhou uma dimensão maior do que a própria história em quadrinhos, né? A máscara de Guy Fawkes se tornou um símbolo, né, contra a opressão, contra o poder do Estado, ou seja, essa universalização, a universalidade do personagem. Ele não é mais apenas um personagem de V de Vingança, ele simboliza, né, a discordância, o antifascismo, né, a luta contra um sistema opressor. Então aí está bem um exemplo do que nós vamos, né, ao longo do nosso curso buscar, né, da forma, conteúdo e, acima de tudo, que o personagem extrapole, né, a sua própria narrativa, né, que ele ganhe forma e como é que se diz, alma, vamos usar esse termo, ok? Até lá.